Bom dia para todos. Bom dia, professora. Tudo bom, Diana? Tudo ótimo, professora. Eu queria estudar hoje, fiquei felicíssima. E a senhora, como é que tá? Ai, olha, eu confesso que eu amo quando vocês conversam comigo, então eu fico mais feliz. Mas eu confesso que, assim, com essa onda de calor, eu estou semi-morta aqui dentro da minha casa, tá? Eu não sei como está sendo com vocês. Mas, gente, que calor. Calor intenso. Tá horrível, professora. Tá. Nossa, e como tá? Deixa eu deixar o bom dia aqui no nosso chat e esperar o pessoal entrar também. O pessoal já está entrando? Olha só. Para quem já está entrando, bom dia a todos. Andressa, Isabela, Gabriela, Hanna, Guilherme, João Carlos, Bruno, Iago. Veja bem, o planejamento de hoje vai ser semelhante ao da aula de ontem, né? Só que aí para arte, claro. Vou corrigir a prova com vocês, mostrar as questões, as alternativas corretas. Se não tiver nenhuma dúvida, aí a gente já começa o conteúdo do nosso quarto bimestre. Pode ser? Sim, professora. Então, tá bom. Vamos lá, então, compartilhar a nossa tela. Bom dia, Maria Eduarda. Eu acho que eu não tinha falado bom dia para você ainda. Não, peraí. Antes de compartilhar, deixa eu arrumar a tela aqui, que está fora da aba. Agora sim. Compartilhar. Ótimo. Bom, estou novamente na nossa aba, né? Na nossa sala, vou para a aba avaliações. Estou no meu papel de professora, senão eu não consigo acessar a prova para mostrar para vocês. Eu quero saber se vocês conseguem ler. Professora, tá borrado. Aparece borrado tudo? Sim. Tá bom. Então eu vou lendo de cá, tá? Lembrando que a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação à avaliação. Nós temos que observar não a questão do tem a resposta gravada na minha cabeça, mas como eu articulo os conhecimentos que eu obtive com leitura e interpretação de texto e imagem. Esse é o primeiro ponto. E esse ponto eu sempre bati desde presencial, tá? Não só no remoto. E o segundo ponto, quando eu não tenho a informação ou a resposta correta, eu sei pesquisar onde eu vou pesquisar, qual a qualidade da minha fonte. Tá bom? É isso que eu quero que vocês pensem em relação à nossa prova. A questão, assim... Nossa, peraí. O que a gente tem que lembrar, né? Que na avaliação aqui, a ordem das questões é diferente para todo mundo e a ordem das alternativas dentro das questões também é diferente para todo mundo. Então, a minha 1C não vai ser a mesma 1C para a Diana, tá? Por exemplo. E também não vai ser a mesma 1C para a Gabriela e assim sucessivamente. Então, a questão 1 que caiu aqui para mim, ela diz para eu ler um texto. Leia o texto a seguir. Na Idade Média, as várias atividades artísticas não eram consideradas independentes entre si. Pelo contrário, elas contribuíam para a realização e decorações daquele que era a obra fundamental, a grande igreja, com que a comunidade exaltava o verdadeiro Criador. Numa época em que poucas pessoas sabiam ler, a igreja recorria à pintura e à escultura para narrar histórias bíblicas ou comunicar valores religiosos aos fiéis. Não podemos estudá-las desassociadas da arquitetura. Isso está disponível em um blog chamado História das Artes. E o acesso a essa pergunta foi feito no dia 31 de janeiro. Acesso a esse blog, né? Foi feito no 31 de janeiro de 2018. A pergunta, olha só, deu um
texto e tem uma informação. Agora, o comando da questão é: o excerto expressa a principal característica da arte românica, que é, entre as alternativas... Deixa eu pegar minhas anotações aqui, gente. Qual vai estar correta neste ponto? Opa. Acho. A correta aqui, nesse caso, aparece como a quarta opção, seria a letra D, de dado. A predominância de temas relacionados à religião cristã. Por quê? Olha só, a produção artística românica praticamente não abordava temas laicos, reflexo da união entre o poder do imperador e da igreja. Por que não pode ser a adoração de imagens sagradas, uma vez que a população não sabia ler as escrituras? Porque não se tratava de adorar essas imagens. Lembra que havia uma separação entre representação e o objeto real que era representado. Tudo bem até aí? Sim. Ok. Então, vou passar para a próxima questão. E aparece aqui duas imagens, pede para observar. A primeira imagem mostra uma abóbada de berço e a segunda imagem mostra uma abóbada de arestas. Comando. Na construção das igrejas românicas, dois tipos de abóbadas eram utilizados: a abóbada de berço e a abóbada de arestas. Sobre estes procedimentos de construção, é correto afirmar que, olha só, aqui você tem que articular o conhecimento que você tem das abóbadas, das imagens e da arquitetura românica. Mas para você saber o que exatamente está sendo pedido, você tem que ler cada item proposto. E nesta questãozinha aqui, o que vai estar correto? Deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, aqui é a última opção, tá? A abóbada de arestas, ou letra E, né, no meu caso. A abóbada de arestas consiste na intersecção em ângulo reto de duas abóbadas de berço, o que resulta em construções bem iluminadas e compactadas. Por que as outras não vão estar corretas? Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho: enquanto as igrejas construídas com a abóbada de berço apresentam colunas altas e resistentes, as construções com a abóbada de aresta são poucas iluminadas. Isso aqui é o contrário, né, do que a gente conhece, do que a gente viu. Porque, na verdade, é a abóbada de aresta que permitiu uma maior iluminação dessas construções. Com estrutura semicilíndrica, a abóbada de berço consiste em um semicírculo que deve ser apoiado sobre uma planta quadrada e que apresenta uma grande luminosidade interna. A gente sabe que não. Por quê? Quem precisa de uma planta quadrada é a abóbada de aresta e ela que permite uma grande luminosidade. Apesar de resultar em igrejas bem iluminadas, as construções com abóbada de berço apresentam problemas estruturais por conta do excesso de peso no teto, que poderia provocar desmoronamentos. Essa aqui não é correta, né? Pelo menos a segunda parte é correta, mas as igrejas não eram bem iluminadas quando era utilizada a abóbada de berço. Lembra disso, tá? Porque se você abrisse grandes vãos para janelas nas colunas, né, nas pilastras, nas bases, aí sim você tinha um maior risco de desmoronamento. Próxima. A abóbada de berço permite mais estabilidade à construção que a abóbada de arestas, visto que sua base é mais larga e robusta para sustentar o peso da construção. Não. É justamente o contrário, tá? Então, deu para perceber por que essas outras aqui não estão corretas? E a última, que vai ser correta, a última é muito simples, mas
Percebam como ela articula o conhecimento que vocês têm de arquitetura românica com a reflexão sobre as imagens que são empregadas. Deu para perceber esse ponto? Beleza. Então, vamos para a próxima questão. Que vai aparecer uma imagem de um vitral belíssimo da Catedral de Chartres, do século XIII. E temos aqui o enunciado. A Catedral de Chartres é uma edificação construída no início do século XII, coincidindo com o desenvolvimento do estilo gótico na história da arte ocidental. Na figura, vemos um pormenor de vitral descrevendo a vida de José, personagem bíblico. O vitral passa a ser utilizado a partir dessa época, graças a uma nova arquitetura. Agora vem o comando. Quanto à utilização dos vitrais nesse período, é correto afirmar que, vamos lá, deixa eu pegar as minhas anotações, que, nossa, caiu aqui a letra E também, e a utilização dos vitrais foi possível em virtude da substituição das paredes finas por paredes grossas. Então, parece estranha essa resposta. Eu ainda não estou inteiramente satisfeita com ela, não, mas é essa mesmo, tá? Por quê? Olha só, os pilares das catedrais, dispostos em espaços regulares, dispensavam paredes grossas para sustentar a estrutura. E a partir dessa substituição foi possível preencher certas áreas com vitrais. Você tem paredes grossas na lateral, porém o peso da construção ele não está distribuído completamente nessas paredes. Lembra, por exemplo, quando a gente pega a Catedral de Milão, que eu mostrei para vocês, a quantidade de colunas, a quantidade de pilares que tem no interior, ali entre as naves, ela é gigantesca, são 5 naves ao invés de 3, né? Então eu tenho 4 naves laterais e uma central. São o quê? 45 pilares sustentando o peso da construção, fora as paredes, fora os arcobotantes. E isso permite que uma distribuição melhor do peso consiga abrir maiores, mesmo com paredes grossas, maiores extensões nessas paredes para a entrada de luminosidade. Tudo bem até aqui? Corretamente, professor. Então tá. Vamos para a próxima. E última, que é a questão que vai falar da Basílica de São Vitale em Ravenna. Aqui a gente tem as imagens da Basílica por fora e de um mosaico. E conta um pouco, né, o texto. A Basílica de São Vitale é a obra arquitetônica mais conhecida de Ravenna devido aos mosaicos da arte bizantina, Também é considerado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e ela começou a ser construída em 525 por ordem do bispo Eclésio e foi concluída em 548, já sob o domínio bizantino. Não se sabe quem foi o arquiteto responsável pela basílica. Ela combina elementos romanos e bizantinos. Tem desenho octogonal e mosaicos espetaculares no seu interior, que representam sacrifícios do Velho Testamento e retratos de 4 evangelistas. Seu valor é enorme por ser o único grande templo bizantino que permanece intacto até os dias de hoje. De onde foi retirada essa informação? De um blog também, chamado Viajar pelo Mundo, cujo acesso a esse texto foi em 10 de junho de 2017. Tem esta pequena informação sobre a Basílica de São Vitale, e aí vem o comando da questão. Preste atenção. Sobre a arte bizantina expressa no mosaico apresentado, pode-se afirmar que, quando a questão pede no mosaico apresentado, o que vocês vão fazer?
Não precisa brigar para responder, não, gente. Pode. Eu deixo todo mundo. Vamos lá. Pessoas tímidas. Vamos lá. Quando a questão fala no mosaico apresentado, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar ao mosaico que foi apresentado e observar detalhadamente o que está sendo retratado aqui. Tá? Então, está sendo retratada aqui uma cena com Cristo ao centro. A partir dessa informaçãozinha, eu vou analisar a alternativa por alternativa e encontrar aquela que fica mais justa em relação ao mosaico apresentado. E que aqui, nesse caso, vai ser a alternativa, a quarta alternativa, a alternativa D. Cristo é representado com uma série de convenções estabelecidas. Uma delas é a lei da frontalidade, em que é apresentado de maneira rígida e frontal para a veneração do observador. E aí a gente percebe o seguinte: a arte bizantina ela oferecia uma série de convenções, e entre elas a lei da frontalidade, na qual os personagens bíblicos e as personalidades oficiais do império deveriam ser retratados de frente de forma semelhante, de modo a compartilhar as mesmas características. Lembra que os imperadores, eles usavam e abusavam disso para transmitir ao restante da sociedade, do corpo social, essa aura não só de natureza imperial, mas também de natureza divina. Tá? Então, eles eram a ponte entre o céu e a terra e o direito divino de governar. O imperador Justiniano e a imperatriz Teodora, por exemplo, na mesma Basílica de São Vitale, eles eram representados com a cabeça aureolada, assim como Cristo aqui ao centro deste mosaico. Olha só, se a gente for olhar aqui, procura retratar os personagens bíblicos com a cabeça aureolada, em posição que demonstre movimento, diferentemente das personalidades oficiais do Império. Em relação à cabeça aureolada, a gente até pode considerar, mas movimento, não. Eles eram estáticos. A preservação desses mosaicos é devida à localização geográfica diferenciada, pois diversas igrejas bizantinas tiveram mosaicos destruídos no século IX por causa do movimento iconoclasta. Isso aqui, independente de ser verdade ou não, se refere ao comando da questão que pergunta expressa no mosaico apresentado, que é esse aqui? Não. Então, corta. As personagens bíblicas devem ser retratados com maior destaque e obedecem à lei da frontalidade. Por isso são representadas aureoladas e com a postura rígida. Essa aqui é semelhante. Pode ser? Pode. Mas o que está expresso? Vamos ver as próximas? Aí chega a de Cristo. Por quê? A de Cristo, quando cita o personagem retratado no mosaico que está aqui expresso, a gente sabe que tem relação com a pergunta, uma relação mais direta do que essa última alternativa que eu falei. E aqui, a última, finalmente, todos os personagens são representados da mesma forma e obedecem a convenções rígidas de posicionamento e modos de representação. Sim, a gente tem aí, então, numa ordem que o sistema colocou, as 3 últimas como possibilidades de serem corretas, todas. Mas a gente tem que analisar o que o enunciado pede. E esse enunciado pediu no mosaico. Eu tenho que voltar à imagem e ver qual delas se encaixa melhor. O que se encaixa melhor é a que cita diretamente Cristo. Tudo bem até aqui? Sim, professora. Tá. Olha só. Lembrem-se que imagens e textos não são gratuitos, tá? Então é importante a gente gastar o tempo que for necessário
para a gente verificar onde está a informação, como está a informação e como eu chego nela. Em relação às notas de arte, eu vou fazer a mesma coisa que eu propus a vocês fazerem em novo trabalho. A hora que eu terminar de lançar todas as notas, eu faço a planilha em PDF, lanço na aba de comunicação e cada um pode verificar a própria performance. Tem dúvidas aqui em relação a essa prova? Não, professora. Então, eu vou começar com o nosso quarto bimestre, com o nosso próximo conteúdo, e que é Renascimento. Tá? Vou passar um videozinho que eu deixei de material para vocês já, mas é uma explicação que ficou bem bacaninha. E depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Vamos compartilhar a tela novamente para mostrar esse vídeo para vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de arte. O tema de hoje é o Renascimento na Península Itálica. O Renascimento foi um movimento cultural intimamente conectado à vida das cidades italianas nos séculos XIV e XV e é considerado uma das premissas da renovação científica moderna. Foi um movimento que, em sua base, retomou o conhecimento greco-romano antigo, mas que foi muito mais que uma mera cópia. Para entendermos este desabrochar no século XIV, é importante recordarmos antigos caminhos percorridos por este conhecimento dentro do continente europeu. Durante a Idade Média, parte dos escritos e tratados filosóficos do mundo antigo ficaram sob tutela da Igreja Católica, que não permitia seu livre acesso à sociedade. Outra parte destes escritos permaneceram sob tutela do Império Bizantino, que concedeu um destino bem diferente a estes escritos. Eles circulavam entre cientistas, filósofos e pensadores bizantinos e também muçulmanos, que debatiam os postulados de filósofos como Platão, Aristóteles e Sócrates desde o século IX, produzindo novas reflexões e permitindo uma maior plasticidade cultural a estes povos. Com a invasão muçulmana da Península Ibérica, estes textos e tratados filosóficos antigos foram reinseridos na Europa fora da tutela da Igreja Católica, principalmente através dos escritos de Averroes, um filósofo ibérico muçulmano nascido em Córdoba e que viveu no século XII. Já dentro da Península Itálica, a busca pelas palavras de um passado com o qual se pretendia estabelecer uma continuidade de tradição nacional, os livros de autores dos quais todos se proclamavam herdeiros contribuíram para uma autoconsciência e para a formação de uma visão de conjunto da história do homem, permitindo a organização de novas correntes de pensamento que culminaram no movimento humanista, o grande motor da Renascença. Observando estas trilhas, nós percebemos que a troca do teocentrismo pelo humanismo foi lenta, porém bem fundamentada por tratados filosóficos que tratavam e exaltavam a influência e importância da ação ativa do homem na relação com a natureza e a ciência, suas descobertas e transformações. Concretizou-se através da educação e formação de dirigentes das cidades-estados, munindo-os com técnicas políticas mais refinadas através do estabelecimento de novas vias de abordagem dos autores antigos pelas escolas de gramática e retórica. É importante lembrar que instituições escolásticas de grande renome já existiam, mas não atuavam dentro da atual proposta de massificação da educação que vivemos hoje. Uma destas instituições, considerada a mais antiga do mundo ocidental, é a Universidade de Bolonha, fundada em 1088.
O discurso dos gramáticos não se restringiu ao universo escolástico ou filosófico, escapando para todas as esferas da vida em sociedade e questionando, por fim, os alicerces que fundamentavam grande parte do saber medieval. É um momento reconhecidamente de crise, porque o pensamento medieval já não conseguia responder aos novos impulsos, exigências e questionamentos daquele momento. Graças a esta crise, uma forma de entender a realidade desapareceu. E, para preencher este vácuo, em parte, propostas que combinavam magia, ciência, poesia, filosofia e demais elementos floresceram. Em parte, cientistas e filósofos retornavam aos textos clássicos com a impressão de se estar começando tudo de novo. Os artistas deram uma significativa contribuição a todas estas mudanças. A principal característica da arquitetura renascentista foi a busca de uma ordem e de uma disciplina espacial capaz de superar o ideal de infinitude do espaço das catedrais góticas. A matemática foi a ciência mais utilizada para este fim, e os prédios construídos sob essa égide procuraram mostrar ao observador a compreensão de que eles foram construídos de acordo com regras matemáticas, independente do ponto que este indivíduo ocupava no espaço. O arquiteto florentino Filippo Brunelleschi foi o construtor que melhor traduziu este ideal para as construções renascentistas. Além de arquiteto, ele também era pintor e escultor e tinha profundos conhecimentos de matemática e geometria. Contudo, seus trabalhos mais importantes foram realizados como arquiteto. Seu principal trabalho é a cúpula da Catedral de Florença, cuja construção foi iniciada em 1296 por Arnulfo di Cambio como uma igreja gótica. Mais tarde, Giotto também participou das obras. A construção da igreja de Santa Maria del Fiore, como também é conhecida a catedral, foi finalizada em 1369. Porém, o espaço onde deveria ser colocada a cúpula permanecia aberta, porque os florentinos queriam ter sua catedral coroada por uma cúpula poderosíssima. Mas nenhum arquiteto até aquele momento tinha sido capaz de abranger o gigantesco espaço entre os pilares que deveriam suportá-la. Somente em 1420 que a abóbada principal foi projetada, e este serviço ficou a cargo de Brunelleschi. A planta inicial de Santa Maria del Fiore previa 3 naves que terminariam em um espaço octogonal. Brunelleschi baseou-se em estudos do Panteão e de outras cúpulas romanas para projetar e assentar a cúpula da igreja sobre o tambor octogonal formado pelas paredes de pedras já construídas. A cúpula se integrou tão perfeitamente ao projeto original que parece ter sido concebida no mesmo período. A concretização da harmonia e da regularidade como consequência do uso das regras de geometria ficaram mais evidentes, contudo, na Capella Pazzi, construída também em Florença por Brunelleschi. Situada no complexo da Basílica de Santa Croce, a capela é um edifício pequeno, cuja planta é bem simétrica. A planta foi desenhada sobre um quadrado central
encimado por um domo, ao qual foram acrescentados 2 espaços laterais que o transformaram em um retângulo. A fachada da capela tem um pórtico com 6 colunas coríntias de fuste liso, responsáveis pela sustentação de um entablamento retangular. Observar a capela nos faz perceber que ela tem muito pouco em comum com os templos da Antiguidade Clássica, e menos ainda com a arquitetura gótica. Brunelleschi uniu colunas, arcos e pilastras à sua própria maneira para conseguir combinar leveza e graça de uma maneira que ninguém tinha tentado antes. Ela também mostra que o arquiteto estudou muito detalhadamente as ruínas antigas. Embora a arquitetura renascentista deva muito a Filippo Brunelleschi, ela também foi desenvolvida por outros arquitetos em outros lugares da península. Neste momento, vale destacar a cidade de Urbino. Localizada na região conhecida como Marche, ela foi um importante centro da civilização ocidental no período renascentista. O Palácio Ducal de Urbino é um dos exemplos arquitetônicos renascentistas desta cidade, com salas claras, arejadas e construídas de acordo com uma organização geométrica precisa. Se desconhece o nome do arquiteto que projetou o prédio. Sabe-se apenas que um construtor de nome Laurana fez as fundações do edifício. Entre os artistas que trabalharam na decoração do palácio, encontra-se Piero della Francesca, um dos grandes pintores do Renascimento italiano, responsável pelo retrato do primeiro duque de Urbino e de sua esposa. Hoje, o Palácio Ducal é um museu e está classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Bem, hoje... Gente, olha só. É só o finalzinho do vídeo. Estou me despedindo de todos que estão assistindo. Enfim, para ficar com esse conteúdo, quando a gente fala de Renascimento, Renascimento é um período muito importante que vai ajudar a marcar o final de uma era histórica, de uma idade histórica nossa, que é a Idade Média, a passagem para a Idade Moderna. Tá? Então, compreender o que foi isso, a revolução na troca de pensamento que acontece nesse período, ela é muito importante. E eu gostaria que vocês focassem principalmente nisso, nesse momento. Como a gente tem uma troca da visão de mundo, como a gente começa a observar o mundo como ele é, a partir da observação que se tem da natureza. E nesse sentido, quando a gente fala em um olhar mais científico, se valida e se baseia principalmente nessas ciências, né? Na ciência matemática, mas não percam de vista, é uma coisa que me incomoda um pouco, não percam de vista que existem outras ciências também que auxiliam esse processo, e que nem sempre estão ligadas à matemática. Tá? E foi importante, olhar para este processo foi importante até para a gente perceber como nós poderíamos erguer o nosso conhecimento científico ao longo dos séculos que se seguiram. Validar esse conhecimento científico também como uma visão de mundo. Tudo bem até aqui? Gente, vocês estão vivos? Gente, tá tudo bem com vocês? Pelo menos alguma coisa no chat, me respondam, por favor. Será que a minha internet caiu? Oh, meu Deus. E agora?
Ai, obrigada, Isabela. Eles não podem me matar de susto dessa maneira. Tá. Então, pensem nisso, tá? Vocês viram pela nossa ementa que o que a gente está vendo em termos de conteúdo são as primeiras páginas do capítulo 1 do nosso módulo 5 da apostila. E, só por curiosidade, eu não coloquei nem no PDF nem no vídeo, porque aqui na apostila tem uma foto da Basílica da Catedral de Firenze, né, de Florença, onde dá para ver exatamente o quanto ela foi construída de acordo com a arquitetura gótica, pelo menos no que se refere ao traçado. Dá para vocês verem aí na frente a rosácea em cima do portal central e os dois portais laterais que conduzem a nave lateral, as naves laterais no interior do prédio. Só que a cúpula não é mais aquele espigão, né? Aquela ponta que sugere esse espaço infinito, né? É uma cúpula grandiosa, vocês viram, mas é um outro esquema. É uma outra percepção da realidade para se construir essa cúpula. E ela teve uma importância muito grande nessa virada. Bom, eu já deixei disponíveis alguns exercícios em relação a isso, e eu quero comentar esses exercícios com vocês. Então, eu vou dividir a tela novamente. Espera aí, deixa eu sair daqui. Para a gente falar algumas coisas, né? Não precisam responder agora. Porém, analisem as questões da maneira como eu falei para vocês sobre a nossa prova. São duas questões apenas. A primeira questão tem um texto que diz, né? Leia o texto abaixo. Os humanistas, num gesto ousado, tendiam a considerar como a mais perfeita e mais expressiva, a cultura que havia surgido e se desenvolvido no seio do paganismo. Não quer dizer que os humanistas fossem ateus ou desejassem retornar ao paganismo. Eram todos cristãos e apenas desejavam reinterpretar a mensagem do evangelho à luz da experiência e dos valores da antiguidade, exaltando o indivíduo, seus feitos históricos e sua liberdade de atuação. Esse trecho foi retirado do livro Renascimento, escrito por Nicolau Sedichenko. Esse livro é de 1994. E a partir desse trecho tem um comando que pergunta: a visão antropocêntrica e racional se desenvolveu durante o... Aí a gente tem que analisar opção por opção. Analisar a opção, se ela se encaixa, no que a gente conhece como perspectiva humanista, 2, nesse trecho de texto que está aqui. Então, pensamento subjetivo dos autores clássicos nas poesias árcades é uma opção. Segunda opção, conhecimento como potência humana, afastando-se do teocentrismo. Segunda opção. Terceira opção, sentimento iconoclasta na modernidade com seu ideal de progresso. Quarta opção, apoio dado pelo clero iluminista que patrocinava os artistas barrocos. E a última opção, período de reorganização das monarquias absolutistas que patrocinavam os artistas leais às cortes. Qual dessas opções faz sentido com o que vocês leram no texto? É isso que vocês têm que responder. Tá? Vamos para a próxima. Aí foram colocadas imagens, né? A primeira imagem é do Homem de Vitrúvio, ou Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. A segunda é a escultura do Rapto das Sabinas, do Gian Bologna. E a terceira é uma pintura de Rafael, A Escola de Atenas. E aí, olhando essas três imagens, se tem a questão.
A partir da análise das figuras, é possível identificar as principais características da arte do Renascimento, a saber. Esse a saber significa que são, dois pontos, escolha uma opção, profundidade, perspectiva, simetria, idealismo, apreciação do corpo humano, profundidade, perspectiva, proporções geométricas, realismo, apreciação do corpo humano, profundidade, simetria, proporções geométricas, idealismo, apreciação do corpo humano, profundidade, simetria, proporções geométricas, realismo, valorização da natureza, profundidade, perspectiva, proporções geométricas, simbolismo, valorização da natureza. Qual é a correta? Mas a correta de acordo com o quê? Com o que está aqui. Com o que vocês conhecem, óbvio, mas na articulação com o que vocês interpretam na imagem, ou nas imagens que foram dadas. Como é exercício, não é uma avaliação, não tem um tempo prévio, tá? Deixa eu retornar aqui. Não tem um tempo X que vocês têm para fazer isso. Está aberto o questionário, então, antes de finalizar a tentativa, vocês têm tempo para olhar, testar, pesquisar, ver o que funciona. Respondam, finalizem as tentativas. A tentativa, né? Só pode um. Quando vocês estiverem certos de que vocês estão respondendo aquilo que faz sentido. Tá? Então, lidem com as questões dessa maneira. Vai ser mais interessante. Deixem essas questões desafiarem vocês. Tá bom? Gente, dúvidas até aqui? Algum problema? Tá tudo certo? Eu vou imaginar que sim, tá bom? Então, por hoje é só. Eu termino a aula por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana e até a semana que vem, tá bom? Beijinhos!